Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo, gente? Já fiz uma águia aí, como você tá vendo na imagem, eu já fiz essa águia, mas quando eu olho ela de frente assim, ó, eu fico sentida, porque o bico dela é só uma, né, assim estreito demais, né, foge. E eu queria mais volume queria que ele abrisse mais, expandisse, né, ficasse com mais cara de bico de aves. Então, eu resolvi começar a mexer um pouquinho, né? Gastar um pouquinho os neurônios para ver se a gente consegue solucionar essa questão. Para fazer o nosso bico, gente, você vai precisar de qualquer garrafa lisa, tá? Eu peguei essa aqui, vai tirar a parte lisa, que é a parte central, né? Vai tirar a base. Aí você vai cortar no vinco da garrafa, né? Ideal aqui é dolly, viu, gente? Eu tô usando essa aqui porque só tenho ela lisa, não tenho nenhum dolly. Cortei a garrafa, aí eu vou usar aqui, gente. Cortei só de um lado, tá? Aí você vai ver, tem que dar para você fazer isso aqui, ó. Com essa parte que nós cortamos, eu vou tirar só, eu vou fazer só a parte de cima do bico, tá? Agora isso aqui, ó, cortar a pontinha. Lembrando, gente, que isso aqui são criações, às vezes nem sempre dá certo, né? Nós estamos fazendo uma experiência, tem coisas que não vão, a gente pensa que vai dar certinho e não dá, né? Tá vendo? Essa, praticamente, eu vou usar daqui pra lá. Fizemos a parte de cima, né? Que é essa aqui. E agora vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo, gente, olha, ela entra aqui, né? Ela deve entrar aqui, né? Ó. E ela não é reta aqui embaixo, mas se a gente fizer reta, ela vai, assim, ela tem, né? Ela tem uma certa curvatura aqui, ó. Mas se a gente conseguir, se a gente conseguir fazer reta, nós não vamos precisar cortar o pet, né? Aí, consequentemente, não vamos precisar grampear, porque o grampo fica feio, né? Fica, não é que fica feio, mas o ideal seria não precisar, né? Então, nós vamos fazer a parte de baixo, procurar fazer com eles sem precisar cortar. Vamos deixar reto, tá? Enfim, gente, sem mais delongas, nós vamos medir aqui vamos calcular aqui uma borda. Pode até ser com sobra para depois você cortar o excesso por segurança, né? Tem que fazer esses cantinhos para você entender que esse canto casa com esse, então você tem que deixar no nível dele, ó. É assim que fica, ó. O bico dele abre e fecha, fica pontona sobrando. E você cortou as duas partes, é bom você ter o desenho, né, direitinho aí, para você acompanhar, né, como você vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, gente, você vai pegar aqui, ó, depois que você desenhou, você vai pegar, depois que você recortou tudo, aí nós vamos reforçar aqui, ó, para você definir os pontos. É a partir daqui que vai ficar dentro do pet, a partir dessa linha, tá? Aí, você fez isso, você vai pegar o seu pet, nós vamos colocar assim, gente, ó, coloca o dedo aqui assim, ó, aqui dentro, para você montar as duas partes. Aí, você vai unir pontinha, certo? Então, só que abra, né, com a mão você abre, enfia aqui, coloque no ponto que vai encaixar, no encaixe dos dois,
só que por dentro, né? Você tá vendo que isso aqui tá pra cá, né? Tá sobrando, porque ele não encontra aqui, ó, não encosta, porque se encostar também ele vai ficar travando esse bico, né? Aí você encostou, ó, tá vendo que essas linhas aqui encontra com essa, ó. Aí você deixa assim, tá? Marque o ponto, encontra aqui, o encontro dessas duas partes e aqui também, nessa linha, ó. Essa linha vai vindo, continua aqui, né? Então, aqui, gente, é mais ou menos o modelo dele, né? E para tentar unir as duas partes e deixá-la abertinha e durinha assim, eu gostei bastante do caminho que eu usei para arara. Enfim, nós vamos arrancar essa parte, tá? Isso aqui. Fechar onde já é dobrado, tá? Ó, naturalmente ela já é dobrada. Então, você dobre, deixando mais ou menos a medida ali disso aqui, ó. Cortamos a nossa pecinha. Aí, nós vamos pegar essa parte aqui, gente, e vamos dobrar, tá? Vou dobrar pra dentro. Note que nós temos esse espaço aqui para trabalhar, viu? Daqui pra cá é que é o bico. Então, aqui dentro é só a parte que vai ser adaptada no pet. Então, nós podemos dobrar aqui. Vamos fazer uns cortezinhos aqui, onde ela tem dificuldade para encostar. Porque nós vamos tentar... Preferencialmente, você lixe antes, tá? Para você colar. Vamos lixar, ó, essas bordas. E vamos lixar isso aqui. Vou lixar bem lixadinho e nós vamos tentar colar. Se não colar, nós vamos partir para o plano B, que é o arame. Tirei o pó, deixei tudo bonitinho, ó. Como você nota, a gente tem que dar uns cortezinhos, né? Para que ele encoste aqui, né? Agora nós vamos passar, eu vou passar um pouquinho da cola Tec Bond 793. Ela é ótima, gente. Às vezes acontece mesmo de ela deixar a gente na mão, mas fora isso, né? Ela é muito boa. Eu não vou colar tudo de uma vez, não, gente. Eu vou colar, vou segurar firme aqui, vou colar aqui do outro lado, porque da última vez eu colei tudo de uma vez, mas a gente acaba colando um pouquinho, eu fico com medo de colar meu dedo, né? Então, eu vou colar um pouquinho, depois colou desse lado, aí eu passo do outro lado. Pressiono de dentro para fora, de fora para dentro, ó. E colou a nossa peça e ficou ótima por sinal, gente, ó. Né? Ficou abertinho, do jeito que eu preciso dela. Essa parte aqui é a principal. Só que eu pretendo que esse bico fica fechando e abrindo, né? Essas duas partes aqui, eu pretendo que ele feche e abra de vez em quando. Essa parte aqui nós vamos dobrar. Enfim, eu quero que ele se movimente, né? Feche e abre. Então, para que eu tenha segurança, para que ele não me deixe na mão uma hora, né? Porque vai ficar preso dentro do pet, por segurança, eu vou fechar, ó. Com arame, eu vou fazer um pontinho. Aqui é opcional, você quiser fazer, fique à vontade. Eu vou fazer um pontinho aqui. Tanto faz, gente. O importante é prender essa peça nessa, tá? Simplesmente, ó, dobrou aqui, fez um grampinho. Esse grampinho é ótimo. Aqueceu aqui. Sempre é bom esfriar, né? Porque senão, né, gente, pode queimar o pet. Ó, aqui dentro você vai e pode travar do jeito que você achar melhor. Novamente, você deve observar essa pontinha, que são os encaixes aqui, né? Encaixe com encaixe. Aqui também. Aí, para você dobrar aqui, ó, de forma que... para que eles se encontrem os pontos. Então, pode dobrar para dentro, eu dobrei para dentro assim. Aí, você vai fechar, encaixar aqui por dentro. Aqui, ó, antes de você encaixar, você já arredonde essa parte aqui, ó, tá? Deixa ela arredondada assim no formato aqui também, né? Porque senão ele fica reto. Então, você arredonda ele com a mão mesmo. Aí, você enfia aqui dentro. Fecha aqui, enfim, você já, ó, confira os pontos aqui, estão encaixando bonitinho, beleza.
ela deve ficar nessa posição por dentro, né? Então, aí você vai marcar o ponto aqui para você unir essas duas partes, para que ele não perca o movimento de fechar e abrir. Eu vou furar aqui, gente, ó. Eu vou furar daqui e daqui, tá? Dos dois lados. Então, você coloca exatamente no ponto aqui e marque para você furar. Vamos furar mais ou menos aqui, tá? Nessa aqui, para ficar para abrir e fechar esse bico. Vamos ver se dá certo. Eu acho que aí tá de bom tamanho, né? Ó. Tá de bom tamanho. Aí você vai, antes de colocar essa parte, você vai colocar, ó, guardanapo de papel, qualquer coisa, sacolinha plástica, só para dar um volume por enquanto nessa peça, para ela ficar aberta, tá? Para te possibilitar de furar com mais facilidade. Aí você vai colocar essa peça por dentro, ó, fecha aqui. E aí sim, ela fica no local certo, porque senão ela fica saindo, né? Aí, como a gente quer que ela fique por dentro sempre, ponto com ponto, do jeito que você acha que deve ficar aqui, você deixa quietinho. Aí, ó, você vai furar aqui onde você projetou, né? Eu acho que aqui tem que sair um pouquinho para fora. Chegar para base. Eu acho que assim tá bom, né, gente? Aí você vai pegar um arame um pouco mais grosso do que esse que a gente tá trabalhando. Nós estamos trabalhando, nós prendemos aqui com um bem fino. Esse arame fininho aqui, ó. Né? Agora esse aqui já é para fazer o fecha e abre da boca, então é interessante. Do bico é interessante que a gente faça um pouco menos, né? Fino. Então eu vou aquecer a ponta aqui do meu parafuso. Primeiro você faça um negocinho assim, ó, para não passar o arame. Pronto, enfiou. Aí prenda aqui bem. Aí você vai fazer um nozinho aqui, ó. Pode abrir isso aqui bem. Aí vai fazer o mesmo nozinho que você fez pro lado de fora, tá? Um nozinho. Eu achei o ponto aqui, né? Ó. Aí eu vou prender de novo aqui com isso aqui. Não precisa mais volume dentro para furar. Eu acho que aí tá bem agasalhadinho. Aí eu vou marcar aqui. E vou furar. Esse vídeo que você está vendo aí, eu fiz com esse molde. Eu gostei bastante dessa águia, do resultado final, né? Ficou muito legal. Só que se você olha de frente essa águia, você fica triste, porque ela é muito fina o bico, né? Não fica legal de frente, só de perfil. Por isso eu tenho feito bicos diferentes agora, fazendo as experiências aí. Não tá perfeito, né, gente? Mas nós vamos ajustando aí. E eu espero que fique o melhor possível. Não é um bico que vai abrir 90 graus... Mas ele tá até legal, né? Fiz esse cortezinho aqui para as peças se encaixarem melhor. Eu quero esse bico assim, gente. Não quero ele fechado, não. Senão não tem razão de ser, né? Aí, uma hora que eu quiser, eu posso fechar, né? Mas eu quero ele aberto. A princípio, é aberto assim. Fica mais interessante, né? Então, vamos guardar um pouquinho esse bico e vamos para a parte do corpo, né? Vamos ver o que a gente vai usar aqui para fazer o corpo dessa ave. E para o corpo, gente, essa não é a garrafa ideal, né? Mas é a melhor que eu achei. Ela tem 1,5. Eu até achei que fosse de 2 litros essa garrafa, mas é 1,5 que tá escrito aqui, ó. Tá bom? Então, essa garrafa aqui nós vamos usá-la, tá? Para fazer o corpo. É uma garrafa de suco. Nós vamos tirar aqui o rótulo dela. Vamos fazer o de sempre, tá, gente? Eu não vou falar nada, vocês já conhecem o processo. Nós vamos usar o nosso moldezinho aqui, ó, para modelar o corpinho dele.
Aqui, gente, só tira a tampinha mesmo, porque a gente quer essa cabeça reta. Cortamos o tampo, né? Aí vamos reservar um pouquinho isso aqui. Vamos trabalhar primeiro o bico para que a gente, né, para que fique aberto isso aqui enquanto a gente trabalha o bico é melhor, né, mais fácil. Então, eu vou fechar por enquanto esse bico, deixar quietinho aí. Eu, como sempre, né, eu faço exagerado, né? Olha o tamanho desse bico, gente, ele vai ficar dentro assim, ó, mas mesmo assim. Mas vamos ver no que vai acabar essa história, gente. Eu vou pegar aqui a marcação do vinco. Vou deixar no nível, deixa aqui o pescoço, né? Vamos fazer aqui daqui pra cima, gente, tá? Vamos preservar pelo menos 1 centímetro aqui do pescoço e vamos fazer centralizado aqui, na verdade. Ele é centralizado nesse espaço, que é reto aqui, ó. Então, esquece lá, esquece um espaço aqui, centraliza aqui. Vamos medir o meio para que ele fique no centro. Lembrando que ele vai entrar por dentro e sair. Então, nesse caso, né, ele vai pegar uma parte mais estreita. Então, tem que entrar ajustado. Eu vou tentar fazer assim. Não sei se eu vou conseguir, né, porque ele é bem largo. Mas acho que vai dar certo. Então, coloquei aqui, gente, só para ter uma ideia. Eu vou fazer aqui um risco, né. Vou fazer aqui meio que oval, tá? Meio que assim, gente, ó. Fazer um buraquinho assim. Tem que fazer para menos, né? Porque depois que a gente corta, ele enlarguece um pouco mais. E aqui, gente, nós fizemos essa marcação. Nós vamos primeiramente cortar uma linha reta. Sempre para menos do que a gente desenhou, tá? Não quero que amasse a minha... Dá só um furo aqui. Isso não é serviço para criança, hein, gente? Essa faca é super amolada. Como você nota, ó, eu virei a ponta para lá e o corte para lá. Ó, peguei a tesourinha. Eu gostei de prender assim aqui 2 grampinhos, um grampinho aqui embaixo e outro aqui para travar, né? Só que eu não consigo mexer aqui dentro o arame. Para que eu consiga trabalhar isso, aqui dentro deve estar aberto esse bico. Então, isso aqui, ó, por isso que é bom a gente deixar ir trabalhando e, né, em último caso você cola, né? No caso aqui eu vou te fazer uma garganta para esse passarinho, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Essa sobra que tem, eu não vou colar, vou simplesmente fazer um buraquinho aqui, como se fosse a garganta dele. Para que eu possa enfiar a mão e fazer o acabamento aqui, quando eu vir com o arame, porque não tem necessidade, é só aqui também, tá? Só onde a gente abriu. Ó. E é bom até para mexer aqui, ó, nesse bico, porque, bom, enfim, eu não sei se eu vou conseguir deixar esse bico aberto, gente, com essa, na atual conjuntura, porque tá meio complicado aqui para ficar aberto, né, porque ele fecha, isso aqui trava ele. Para encaixar com mais facilidade o bico, gente, eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui, ó, já coloquei meu foguinho aqui a postos. Vou enfiar aqui umas sacolinhas para ele firmar no local certinho, para eu não precisar ficar segurando, né? Infelizmente, gente, eu acho que esse bico eu não vou conseguir deixá-lo abrindo e fechando, né? Ele vai ganhar o volumezinho e tal, mas não sei se eu vou conseguir deixar com que ele abra e feche. Isso para mim é tão legal, mas vamos ver, né? Vamos ver, a gente vai por partes. Agora eu simplesmente quero encaixar esse bico aqui no local certinho. Então, ó, aí veja nos 4 pontos, eu acho que aqui tá mais ou menos, né? Tá retinho. Aí eu vou pegar um araminho desses fininhos mesmo, que eu estou trabalhando aqui, ó.
Tem que ser um pouco mais compridinho, que ele deve alcançar, né, uma coisa e outra, ó. Tá vendo que a distância tem uma distânciazinha? Pronto. Aí eu vou tirar o plástico, né? Vou segurar também aqui, porque senão ele sai do ponto, né? Aí, ó, eu fiz o buraquinho dentro da cabeça do rapaz aqui, ó. Aí eu consigo dobrar o parafuso lá dentro. Poderia colar, gente, mas eu não gosto muito. A cola, uma hora ela descola, né? Isso aqui, ele fica bem firme, o arame. O arame não tem conversa com ele, não. Entrou aqui, só que meu dedo tem que alcançar. E é isso, tá? Dobre lá dentro pra gente seguir. Aqui embaixo tá quase já pronto. Ó, ele já fica bem travado. Eu nem terminei de apertar aqui, ó. Vou deixar tudo acertadinho. Adaptamos o bico, gente. Não tá, né, do jeito que eu gostaria, porque eu queria que ele abrisse, né? Mas ele até sai aqui, ó, pra fora, mas com uma certa dificuldade, né? Porque ele é travado. Se você fizer, você faça. Não faça pra entrar muito, que nem esse aqui, ó. Tem que ficar mais na beirinha. Aí você consegue sair e entrar. Tem que vir no máximo até aqui, ó. Como eu nunca tinha feito um tão comprido para dentro, eu achei que não faria tanta diferença. Achei que só iria abrir um pouco menos, mas eu entrei muito, fiz muito, com muita sobra para dentro, então ele fica mais difícil para abrir, né? Bico fechado não entra mosquito. Ai, gente. Boca fechada, minha mãe falava isso. Boca fechada não entra mosquito. E é verdade, né? Vamos deixar o bico do rapaz fechado. Mas, né? Se você pretende fazê-lo aberto, aí você deixa ele um pouco mais para fora. Não deixa ele tão para dentro, não. Eu quis melhorar, adaptar com sobra para dentro, porque fica mais fácil para adaptar, né? Mas, enfim, de todo jeito fica fácil, gente. Você travando aqui e aqui, ó, fica beleza, tá? Eu acho que assim tá razoável. Então, agora, gente, nós vamos agora cuidar dessa parte. Aqui não tem mistério, você já viu aí vários vídeos, a gente faz isso aí. Eu tô pensando em colocar essa águia, gente, de cabeça virada. Até hoje, todas as coisas que eu tenho feito é assim, ó, de frente. Então, essa eu quero fazer assim. Para isso, eu tenho que fazer a frente dele. Eu não vou fazê-lo totalmente voltado para o lado, como fosse uma coruja, não. Eu vou fazer só um pouquinho assim, ó. Eu acho que isso não vai me atrapalhar em nada. Então, ao invés de eu fazer o detalhezinho para a barriga ficar aqui nessa mesma linha do bico, né? Que seria o que normalmente eu faço é isso. A linha o vinco da garrafa é aqui, né? Eu vou só virar um pouquinho, para ele não ficar muito de frente. Eu vou virar só um pouco, para ficar mais natural, né? Então, vamos ver onde é que vai dar essa história, né? Nunca fiz assim não, gente. Vamos ver. A linha do vinco tá aqui, ó. Eu coloquei o cantinho aí, tá vendo? Ó, vamos virar pra cá. E virar pra cá. Aí, você vai cortar pra cima o tanto que você acha que precisa para que esse bico fique... Para que fica mais fino, né? Mais fechado aqui atrás. Eu, como sempre, não gosto de deixar muito fechado, por conta que a gente não consegue enfiar a mão dentro dele depois para mexer nas asas e etc, né? Então, fica a seu critério. Ele vai ficar com a barriguinha virada para cá. Essa vai ser a frente dele, mas ele está com o pescoço olhando para o lado. Essa é a intenção. Vamos ver, né? Aí vou subir um pouco esse corte. E para fechar aqui em cima, gente, eu vou pegar esse pedacinho, que é a sobra que eu cortei o bico, ó. Ele é meio goivo assim, ó. Tem que ser assim. Pode ser assim a parte do gargalo, que também é ótimo, né? Aqui fica ótimo. Mas eu vou pegar isso aqui, ó, porque ele também vai atender bastante. Então, eu vou pegar nesse sentido que ele tá mais encaixando. Aí, posso marcar aqui, ó.
pontos que eu quero cortar. Graças a Deus, parece que dessa vez colei, ó, tá vendo? Só que aí, esse lado de cá e de cá, eu vou colar agora, porque eu noto que ela não encostou bem. Vou dar um piquezinho aqui. Aí... Eita, eu forcei. Então, vou colar esse lado também. E tá aí, gente, eu colei bem, né? Mas eu não senti muita segurança em alguns pontos, aí eu reforcei com um araminho, esquentei lá no fogo, eu só entrei, enfiei a mão por dentro aqui e dobrei. Para fechar com chave de ouro essa área. Aqui dentro, nós vamos, antes de mais nada, colocar isso aqui, ó. Só na parte da cabeça, tá? Não vamos encher o corpo inteiro dele, não. Pro bico eu só preciso de um pedaço, né? Não posso colocar muito, não. E eu achei que ficou bem melhor, hein, gente? Esse bico recheado do jeito que eu fiz, olha. Ele tava sem vida, né? Do jeito que tava. Eu enchi ele ganhou uma carinha mais de bico de águia. Gostei. Então, ele não vai poder abrir mesmo, é fato, né? Tá bem fechadinho aqui, mas já ficou melhor. Caracterizou mais. Separei essas duas asas. Essas asas foram feitas com a garrafa de coca de 2 litros, tá? São os mesmos que eu tenho usado aí, gente. Numa época aí eu recebi algumas garrafas de coca de 2 litros, todas iguais. E eu não tenho espaço. Então eu cortei todas e aí eu já tenho a minha, né, algumas asas para trabalhar. Por isso que eu tenho feito algumas aves aí com mais facilidade. Então, estão aqui as minhas asas. Ele tem umas asas bem grandes, né? Então vai ficar ótimo. Essa aqui vai ficar perfeita, gente. Na minha opinião, vai ficar perfeita. Que ela é gigante, a asa da águia. Então, separadas as asas, as caudas. Eu noto que a cauda dela, pelo menos estando aberta, ela é gigante, né? Agora, fechadinha, ela não vai fazer muito volume. Porque essa cauda aqui, gente, geralmente eu faço essa aqui, que é mais estreita, e uma mais larga, né? A garrafa dá para fazer 2. Essa aqui é só a mais estreita, tá entendendo? É a de dentro aqui, ó, tá vendo? Esse é o meu molde. Então, eu usei, mas aí eu vou colocar 2 e vou colocar aqui dentro. E depois de cortada e tudo, ela vai ficar bem, né? Não vai ficar pouquinha, não. Eu creio que essas 2 vão fazer o papel delas juntamente com as asas. Mas se precisar, inclusive eu tenho já mais caudas aí para usar se for o caso. Mas eu acho que essas vão ser suficientes depois de cortadas, né? Eu creio que vai dar um volumezinho aí. Se precisar, a gente coloca mais, mas não vai não. E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer as coxinhas dessa ave, porque eu noto que ela tem umas coxinhas aí que se a gente não fizer, né? Se fizer, vai valorizar, eu creio. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa parte aqui da garrafa, dessa garrafa de 2 litros, que é isso aqui, gente, ó. Entendeu? Peguei isso aqui e cortei, vou cortar aqui mais uma, cortei isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui tá um pouco gigante para isso aqui, só que aí você vai fazer isso na hora de você adaptar, vai fazer isso para ficar a coxinha, entendeu? Ó, se você quiser só dobrar assim, aí você corte menor, mas eu vou fazer desse jeito e vou
Eu creio que assim fica mais fácil de adaptar, o formato arredondado. Então, eu vou tirar mais um trecho desses, são aqui 8 centímetros que eu tirei de largura por aqui, ó. Vou fazer uma outra igual para você ver. Somente eu cortei, ó, no sentido aqui. Aí, eu cortei aqui, ó. Fiz uma faixa assim. Aí, você vai fazer o rolinho. Nós vamos adaptá-la aqui. Quando eu chegar com a pata, eu simplesmente vou encaixar no espaço que vai ficar aqui dentro, né? Aí vai escolher o lado mais fininho para deixar para o lado da perna. No caso é esse aqui que é mais grosso. E vou enfiar essa parte aqui lá na barriga dela, né? No local onde iria enfiar o pé. Nós vamos enfiar essa peça, tá? Uma de cada lado. Eu acho que mais ou menos aqui seria o ponto para a gente fazer os buraquinhos para colocar as perninhas, as coxinhas, né? O ideal é com arame quente, né, gente? Eu creio, porque para ficar mais bem, para não depois não continuar rasgando, ele veda. Então eu vou fazer os buraquinhos para a gente deixar isso aqui de acordo para colocar aqui. Abri aqui, ó, os 2 buraquinhos, ficou assim. Aí eu vou fazer assim, gente, eu vou pegar essa minha pecinha, né? Eu tenho aqui as 2 coxinhas dele. Nós vamos deixar essa parte aqui, ó, para baixo. Vamos fazer um rolinho com ela, que é onde nós vamos colocar os pés depois, tá? Então, vamos prender essa parte bem presa. Aí, essa parte aqui, ó, você vai adaptar lá. É a parte bem dura, que é a parte de cima da garrafa. Tanto faz, mas eu deixei assim. Aí, essa parte que ficou ligeiramente aberta, você dobre para dentro, para formar o formato, para encostar aqui, ó. Porque se você não dobrar, ó, se você não dobra, ela entra em pé, né? Tem que dobrar isso aqui para ele encostar. E eu acho melhor dobrar do que cortar, porque se você dobra, já dá um acabamento e ela fica mais dura, né? Porque você vai adaptar lá, tem que estar bem firme. Então, só dobrar, só isso. Por enquanto, né? Vamos só dobrar. Aí vai olhando lá, ó. Se o modelo tá encostando, assim, ó, entendeu? Vamos ver a outra. Porque o comprimento a gente tira o excesso na hora que for adaptar. Não tem problema se achar que tá muito comprido depois. O importante é ela encostar aqui, ó. Eu acho que essa aqui eu deixei mais fechada do que a outra. Eu vou deixar um pouco mais abertinha. Quanto mais abertinha, mais ela encosta. Certo? É só dobrar. Aí, aqui embaixo, onde você encontrou as 2 peças, ó. Aí, você vai enfiar um grampinho de arame. Ficou parecendo até um grampinho, né, gente? Bem feitinho. Aí, ó, tá vendo? Aí ele vai ficar assim. A pata, gente, ela deve entrar aqui e a coxinha vai vir até aqui, ó. Então, ela vai entrar e ela deve sobrar para poder entrar dentro da ave, tá? Então, ela vai entrar aqui e entrar lá na ave. Então, isso aqui não deve ser muito curto, tá? Essa quantidade aqui deve ser ainda um pouco mais do que isso. Enfim, vamos fazer no mínimo desse comprimento aqui. Peguei essa minha garrafa porque ela é mais durinha, né? Eu tenho ela aqui, é a melhor que eu tenho no momento. Me parece que ela é de 1,5 litros só. Então, nós vamos pegar e vamos usá-la para fazer essas pernas, gente. Eu vou usar esse meu molde, que não é bem o molde dessa ave. Aí eu vou fazer um terceiro dedo aqui, ó. Para mim, ele tem 4 dedos e não só 3. Esses aqui são os da frente. Tem um terceiro, né, que é para grudar. Não sei se fui eu que fiz esse molde aqui, mas tá meio sem sentido esse negócio. Eu gosto dessa parte aqui porque ela é dura, por isso que eu tô deixando ela aí também para ficar mais comprido, viu? Vamos fazer bem larga, porque nós vamos fazer tipo um rolinho para não ficar folgado lá na coxinha e nem na ave.
Dobrei, ó. Fiz assim, um excesso para ficar um pé gordinho, dobrei, enrolei. Ele vai entrar daqui, né? Entrou bem ajustado, ó. Mais ou menos isso. Só que aqui deve sobrar, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. É só dobrar. Vamos começar a nossa pintura. Tá um dia abençoado, cheio de sol, luz. Então, nós vamos conseguir, né, trabalhar e vai enxugar rapidinho. Apesar de que essa tinta é muito rápida para secar. As peças que eu, né, estão aqui, que eu passei o meu primer. Meu primer é um novo que eu não gostei muito, né? Mas, enfim, atende. Aqui tá o corpo. Nós temos as duas asas. Eu fiz 3 caudas. Como eu falei, eu tenho bastante caudas aqui, né? E ele tem uma cauda volumosa. Vai ficar legal, né? As patinhas, né, já com as coxinhas adaptadas. Como você nota, ó, eu mostrei pra você que eu parafusei aqui com esse grampinho. Aí, eu coloquei mais aqui, ó, para poder segurar. Isso aqui tá presa pelos, até porque fecha, né, e por causa dos grampinhos. No começo, só pra gente adaptar, eu passei uma fita crepe. Depois que já tava pronto, eu arranquei a fita e grampeei aí com o grampinho, não grampeador, porque o grampeador, ele não entra aí, né, enfim. Mas é isso, tá, gente? As duas patinhas prontinhas. Então, é isso. Vamos começar, sem mais delongas, pelo bico, tá, gente? Tintas PVA, eu peguei a amarelo ouro, a preta, na verdade, a sépia, porque a preta, essa ave, ela não é preta, ela é um sépia, né? Que seria essa cor, um preto um pouco mais claro. Amarelo para as patas e bico e mais algum detalhe. Branco eu tenho ainda o meu mineral. Cappuccino é uma cor muito bonita, né? Então, para fazer algum efeito, algum detalhe, né? É possível que a gente... Os pincéis são os mesmos. Nós vamos começar pela tinta amarela, tá? Vamos pintar o bico dele de amarelo. Vou escolher um pincel aqui que seja legal. Para aplicar, esse é legal, porque ele é macio. Ele é chatinho assim e ele é bem macio. Então, vamos dar aqui um fundinho de amarelo nesse bico. Sem mais delongas, né? Aqui no bico sempre é bom em círculo, né, gente? Uma pintura num bico assim é sempre meio de círculo, para não ficar aqueles riscos. Só que essa tinta, repito, ela é complicada. Você vai fazer assim, ela pode tirar o que você tá pintando. Então, você veja aí como dá para fazer. O olho vai ficar mais ou menos nesse espaço aqui, ó, tá? Como é amarelo, nós já vamos fazer esse desenho de amarelo para não ficar, né, bagunçando tudo. Então, eu vou fazer aqui do outro lado também. Mais ou menos a mesma distância, eu espero, né? Depois a gente tira o excesso, tá, gente? É só para separar o espaço. Eu já tô vendo que tá gigante, mas é só uma sombra do espaço que a gente vai precisar. Aí eu vou dar um fundo já de meio amarelado aqui, nesse espaço, porque ela tem os detalhes meio amarelados mesmo. É a pele dela, né? Nesse espaço aí. Tem uma linha também, ela sai aqui do canto da boca. Não passa do olho não, tá? Eu deixei aqui o bico agora para enxugar um pouquinho. Peguei o meu pincel um pouco mais delicadinho, né? O mais delicado que eu tenho por hora. Eu vou pegar, gente, eu não entendi muito bem a cor do olho dele. Às vezes, né? Porque também reflete o ambiente. Às vezes tá meio amarelo bem clarinho e às vezes quase branco. Com uns efeitinhos de um tom mais escuro que poderia ser essa cor. Aí, com a tinta ainda fresca, gente, eu vou pegar o meu branco, que no caso é o mineral, é branco, né? Então, eu vou pegar e vou fazer aqui uns efeitinhos assim, ó. Trabalhando assim para mesclar. Eu vou pegar o meu sépia e vou fazer um contorno nesse olho, tá? Eu vou definir a bolinha dele com o sépia.
Aí nós vamos deixar enxugar, tá, gente? Vamos deixar enxugar para poder a gente continuar trabalhando essa parte do olho aí. Com o pincel ainda sujo de tinta, né? Nós pintamos aqui de sépia. Nós vamos fazer agora o nariz, tá, gente? A narina dele é... Você vem aqui a linha aqui, ó, do olho, né? Da bolinha do olho, mais ou menos aqui na linha, né? Aí é voltado assim, aqui mais ou menos, né? Parece que é isso, gente. Na linha aqui, assim. Com o pincel ainda sujo de sépia, gente, eu vou molhar ele ali um pouco para ficar bem ralinho. E seguindo essa linha de amarelo que nós fizemos, nós vamos fazer aqui, ó. Enquanto seca um pouco o bico, eu vou pegar o meu amarelo e já vou pintar aqui o pé, tá? É só o pé que é amarelo. A unha dele, gente, nós vamos fazer as unhas bem pretas para destacar, tá bom? Eu até não separei o preto aqui. Nós vamos fazer os olhos pretos, as unhas pretas e sempre tem um detalhe preto, né? Então, nós vamos usar o preto também. Olha, fiz assim o pé, né? E agora eu vou pegar, gente, eu vou pegar o meu caramelo, vou sujar um pouquinho. A gente poderia, né, se a gente não estivesse trabalhando com caramelo, eu poderia usar também um pouco do sépia, misturado com essa amarela mesmo. Mas eu acho que esse aqui vai ficar legal. Nós vamos fazer assim, fazer uns efeitinhos assim, gente, como se fosse o risquinho do pé dele, né? Para não ficar só amarelo. Eu acho que dá uma melhorada, né? Ó, nem peguei mais tinta, viu, gente? Tem que ser bem pouquinha tinta. Peguei esse meu pincelzinho aqui, ó. É um pincelzinho bem simples, que a gente compra no bazar. Mas ele é tão bonzinho para certas coisas. Eu acho que ele vai ser ideal para fazer a unha, né? Porque ele é estreitinho, então eu vou pegar o preto, ó. Tá vendo, ó? Ele é perfeito, gente. Então, vou fazer um unhão que ele tem. E aqui, gente, o olho já secou praticamente, né? Eu vou pegar um pouco com pincel delicado, eu vou fazer batidinhas agora, assim, ó, de branco, tá? Pra ficar uns pontinhos. Aqui em cima, gente, na parte onde é sombra do olho, eu vou fazer pontinhos assim, ó, preto, tá? Preto não, desculpa, gente, caramelo, ó. Eu vou fazer uns pontinhos aqui, caramelo. Eu acabei de fazer pontinhos brancos em todo o olho. Aqui em cima eu quero como que se fosse sombra, com muito pouco. O pincel ainda tá sujo de branco. Embaixo nós vamos pegar agora, lavei o pincel, peguei mais branco e vamos iluminar mais ainda a parte de baixo. Vamos deixar em cima mais escurecido, aqui embaixo mais claro. Só a metade do olho para baixo. Aqui. Meu pincel, gente, ainda tá sujo de branco. Eu vou pegar aqui o amarelo com esse pincel delicadinho que eu tô fazendo os pontinhos. Eu vou trabalhar esse contorno do olho aqui, ó. Tá? Vou fazer deixar só uma linha preta do contorno do olho dele. Aí vou fazer do outro lado também. Deixar a linha mais fininha, mais definida com o amarelo. Ainda com pincel sujo, tá? Seu pincel já tá sujo, você tá trabalhando com amarelo, eu vou sujar agora ele de sépia, tá, gente? Vou deixar... Tem que ser bem delicado, tá? Aí vai fazer essa linha aqui, ó. Você fez a linha, aí o pincel só tá sujo. Aí você passe fazendo o efeito da sombra
Aqui em cima fica mais tinta, aqui embaixo é só o pincel sujo de tinta sépia. Depois a gente trabalha melhor, vou deixar enxugar um pouquinho. Vamos ver, o pincel ainda tá sujo de sépia, tá, gente? Eu vou fazer tipo uma sombra aqui nesse olho, tá? Tem que estar seco a tinta que você pintou aqui dentro. Aí você vai só dar uma esfregada suave para deixar escurecido mais ainda essa parte da metade de cima aqui, ó. Porque a sombra do olho tá pegando dentro do olho dele, né? Então escurece essa parte de cima. É só assim, ó, bem nada, tá? Aqui também tem que estar seca, senão ela mistura a sua pintura que tá aqui embaixo, no olho. Então o pincel tá sujo um pouco ali que você acabou de pintar lá, já tirou o excesso todinho. Aí ele vai ficar sombreado, né? Creio que nesse ponto, gente, a gente já pode fazer um pontinho preto com no cabinho do pincel, né? Aí você pega esse pincel aqui, eu acho que é delicado, muito fininho o cabinho dele, eu vou pegar um maiorzinho. Eu acho que esse aqui tá de bom tamanho. Então tem que analisar aí o tamanho do cabo do pincel que bata de acordo com o tamanho da bolinha que você quer fazer aqui, ó. Tá? Aí eu vou dar um pontinho aqui. Eu ia fazer até um pouco maior, mas é melhor fazer para menos e depois colocar mais do que fazer muito grande. Aí depois para tirar o preto aqui desse olho é complicado, tá? Então, assim eu acho que tá perfeito, gente. Deixa eu ver isso aqui. Vou aumentar só um pouquinho. Enquanto o olho tá secando, né? Você vai pegar aqui outro pincel, esse arredondado aqui. Eu acho ele bom para aplicar qualquer um que não invada muito o espaço, né? Porque o espaço aqui é pequeno. Aí você vai trabalhar, pode trabalhar de batidinha e aqui é mais de batidinha, né? Assim, nessa área aqui do olho. Vai usar aqui o branco. Aqui, gente, enquanto você tá trabalhando com esse pincel, e ele só está sujo, aí você já faz, o bico tá seco, tá? Tem que estar seco. Aí você já faz assim, arredondando, fazendo círculos. Vai fazendo assim para fazer uns efeitos nesse bico. As bordas aqui dele. Aí aqui onde tá o nariz, faça uma, do lado de cá do nariz, você já faça assim, ó. Faça assim também. Vai fazer do outro lado também. Faz arredondado também, assim. Só para fazer uns efeitos de esbranquiçado. E olha só, gente, eu fico boba com essas garrafas, porque eu escolho uma garrafa, eu não vejo, quando posso, eu escolho esses efeitos da garrafa. Mas normalmente o que eu levo em consideração é isso aqui, né? Porque eu preciso de uma cabeça para fazer o bico, adaptar o bico e etc. Essa, por exemplo, não era a cabeça perfeita, né? O design dela sei lá, tem nada a ver. A águia, ela é meio, enfim, né? Mas foi o que eu achei, beleza. Glória a Deus por isso. Pelo menos eu achei uma garrafa que me permitiu, né, num tamanho razoável. Porque a da Fanta, ela é muito arredondada, ela é perfeita pro tucano, né? Mas para essa ave já não dá, é muito grande. Então, eu tô olhando para essa e acho incrível, porque eu fiz, né? Eu escolhi só isso aqui, não levei em consideração. Mas olha só isso aqui, gente. Se não é as peninhas do pescoço, eu notei isso na arara. Mas para essa ave é espetacular, porque olha, quando ele torce, principalmente porque eu escolhi torcer o pescoço dele, né? Assim, torcer. Eu escolhi colocá-lo com o pescoço virado para lá, porque se eu colocasse reto, talvez essas penas não fizessem esse movimento, né? Mas eu coloquei nessa que eu escolhi virar o pescoço, porque todas elas eu faço virado para frente a cabeça, né? Fica aquela mesmice. Então, para variar, nós fizemos assim. E olha, esse risco da garrafa, como que ela vem fazendo certinho o movimento quando você torce o pescoço, é o movimento das penas, das camadas. Ele tem uma camada que é justamente, vai mais ou menos até esse nível aqui, né? Aquele
que é branco, e daqui para baixo já é de outra cor, que é preta, né? Sépia, enfim, de outra cor. Mas é muito incrível, eu fico chocada, eu fico fazendo e às vezes descubro algumas coisas assim que eu falo, meu Jesus, é de Deus, como é que pode, né? Sem pretensão nenhuma, acaba escolhendo uma perfeita, que é o caso aqui, né? Enfim, gente, vamos lá, né? Vou fazer agora essa camada. Vamos fazer já no sentido aqui, ó, porque ele tá meio torcido mesmo o pescoço. E vamos aproveitar o design da garrafa e já vamos fazer isso, ó, tá? Então, aqui nós viemos trazendo pra cá, ó. Ele tem esse sentido, as peninhas aqui. É como se fosse o vento, né? Jogasse o cabelinho dele pra cá. Ele fica assim. Eu sei que é pena, viu, gente? Mas cabelo que geralmente você, né? Pessoa que anda de moto, por exemplo, o cabelo fica tudo assim. Enfim, aí aqui, né, como eu falei, nós já vamos aproveitar o design da garrafa e já vamos valorizar isso aqui, fazendo com que a pena faça isso, ó. Ou seja, o pescoço torceu, a pena tá dessa posição. Aí você pode dar um fundo, né, e depois trabalhar isso aí. Mas a gente já vai fazendo assim, porque já tá bem branquinha a garrafa, né? Então, vamos mandando a tinta já no sentido certo, porque ele é cheio de pontinhas, né? Aí ele tem meio que um zigue-zague. Nós podemos fazer assim. E, né, ir trabalhando já para ficar mais para dentro, mais para baixo. Sobe e desce, tá? Aí quando a gente vir com a outra cor, a gente faz segue o mesmo estilo. Aí, ó, ele vem assim e sobe, tá? Ele só faz a curva ele só tem a pena voltada para cá nessa área do pescoço, toda a área do pescoço, mas aí ele vai subir nessa posição, em pé, tá? Assim. Então, aqui em cima, nós vamos pintar assim. Esse pincel é perfeito, gente. E eu vou pôr esse rosto agora para enxugar um pouquinho a tinta, né? Para continuar trabalhando um pouquinho mais, mas eu vou deixar enxugar um pouco. E agora eu vou aproveitar que esse pincel tá sujo assim de branco. Só sujo a gente faz a mesma coisa que nós fizemos no bico. Vamos dar uns efeitos aqui. Com meu pincel ainda sujo de branco, gente, eu vou fazer aqui vou pegar o meu sépia, né, que é um pouco menos que preto. Aí eu vou fazer assim, gente, ó. Aqui a gente pode invadir o pé dele com riscos, né? É isso, né? Eu vou pendurar para secar. Deixei os pés enxugando para a gente fazer algum efeito nas pernas, né? Eu vou agora fazer essa parte da pena, tá? Talvez seja o caso de um pincel um pouco maior, mas eu vou pegar essa área aqui do pescoço, eu vou começar com o mesmo pincel que eu tava trabalhando aqui, para fazer o zigue-zague, né? Eu vou fazer assim, gente, ó, no sentido da pena, viu? Para ficar mais pontiaguda as penas. Porque aquele outro pincel ele é arredondado, não permite muito detalhe desse tipo, né? Mas esse aqui é perfeito, ó. Chatinho, ele é macio. Beleza. Aí eu vou deixar secar agora, para depois a gente trabalhar melhor, porque essa tinta aqui, ela vai soltar se você vir com outra camada, né? Vamos deixar secar essa preta que eu passei.
E enquanto eu enxugo o corpo, gente, nós vamos pintar as asas, tá? A cauda dele, praticamente eu não vou fazer nada, tá, gente? Eu vou só pintar no sentido das penas. Eu vou trabalhar só com o sépia, porque ele já está branco, tá? Eu vou jogar aqui essa cor, tá? Sépia. Vai fazer... Aí você tem que ter em mente as camadas, né? Essa camada aqui, eu noto que ela é mais escura, essa primeira, tá? Assim como nós fizemos a asa da arara, nós vamos fazer aqui. Essa camada, ó, você tem que definir. Aqui, nós vamos fazer daqui, estender para mais além aqui, uma camada de penas mais escuras, tá? Podemos jogar meio que preto e trabalhar o preto com sépia, para ficar, misturar um pouco, para ficar mais escuro. Aí você começa por baixo, começa aqui por baixo, porque quando você for jogar a parte de cima, ela vai vir assim, ó, cobrindo essa, tá? Só que por enquanto nós só estamos fazendo o fundo, então eu não vou me importar muito com isso. Eu noto que a maioria das águias, isso aqui dela é todo branco mesmo, né? Bem branco. Essa especificamente que eu estou olhando, essa área dos olhos dela aqui, são ligeiramente escurecido, de um marrom bem claro. É mesclado com branco, né? Não é só marrom. Então eu vou fazer aqui um pouquinho, gente. Peguei esse meu pincel delicado. Eu vou fazer só uns risquinhos aqui. Ó, ficou assim, a gente, para não ficar tão, né, pouco preto, a gente pode sujar agora o pincel um pouquinho de preto e fazer uma linha aqui, ó. Umas linhas assim divisória, como se fosse a sombra. E olha como facilita bem mais, gente, nessa garrafa. Eu não sei se as outras pessoas fazem assim, mas eu descobri esse caminho e achei muito mais prático, né? Para fazer a pintura com essa garrafinha por baixo. A cauda, eu simplesmente passei aqui o branco, né? Um pouquinho do branco. Agora eu vou pegando um pouco do caramelo, mesclando com o branco, um pouco do caramelo. Fazendo aqui, ó, uns efeitos, um sombreado para dizer que é a sombra da pena, né? A sombra da pena, assim.
pincel eu acabei de pintar aqui, fica sujo, eu só lavei ele, deixei ele ainda meio sujo. Aí vou fazer aqui no sentido dessas peninhas também. Só para não ficar totalmente branco, né? Ficar uma sombra. Pincel chatinho. E eu agora vou deixar tudo isso ficar bem chutinho, gente. Em seguida vou passar o verniz. E aí a gente vai montar para já ver como que vai ficar a nossa peça. Enxugou, gente, as nossas pecinhas. Já tá passado o verniz, né? Passei o meu fosco. Então eu vou cortar antes de mais nada aqui, né? Cortar só essa primeira camada, tá, gente? Eu vou deixar as outras, ó, fechadas. As caudas também não vou cortar até em cima, não. Eu cortei só as pontinhas, como eu falei por enquanto. Vou cortar as outras também. Ficaria legalzinha, né? Ela sentadinha assim, ó, as perninhas assim, com as asinhas fechadas. Ficaria bem bonitinha a cara de uma águia, né? Nós fizemos ela ligeiramente de lado, ó, ela vai ficar olhando assim de lado. Enfim, mas eu não vou deixar assim não. Eu vou deixar com asa aberta. Antes de qualquer coisa, nós vamos adaptar as patas. Esse dedo aqui é para dentro, então esse é o direito. Aí nós vamos colocar na posição aqui que nós escolhemos, ó, tá vendo que ele encosta lindo? Eu pretendia, gente, enfiar essa peça aqui, o arame, ele fixa bem. Então, ó, encosta, os dois encostam muito legal, por isso que, ó, esse é o melhor, né, grampinho assim. Então, é o que eu vou fazer, vou aquecer, vou colocar aqui em cima, ó, primeiramente, nos pontos que você consegue fazer isso, né? Eu fiz o buraco, gente, que eu pretendia enfiar o pet aí dentro, né? A perna dentro, a coxinha. Só que eu mudei de ideia e o buraco ficou um pouco grande demais. Então, se você for fazer igual eu tô fazendo aqui com o arame, não faça esse buraco, porque senão quando você for enfiar igual eu tô fazendo, vai enfiar no buraco e não no ponto, entendeu? Eu achei que assim vai ficar melhor. Na linha branca, mais ou menos no mesmo nível, eu vou adaptar minha asa, tá? A essa altura aí, mais ou menos, eu creio que está bom. Aqui, ó, mais ou menos nesse ponto. Vou adaptar com 2 pontinhos só. Eu creio que aqui está bom. Eu espero, viu? Aparentemente é isso. Então, eu vou pegar esses meus grampinhos, que são ótimos para isso, ó. Discreto. Eu já deixei pronto aqui. Eu vou prender aqui, ó. Vou aquecer. E vou enfiar aqui, gente, ó. Nesse sentido. Aí, vou dobrar lá por dentro. Já vou fazer um outro aqui. Logo abaixo, aqui no nível da perna mais ou menos, né? Vou pôr também. E aí a nossa asa, gente, adaptada. Eu vou olhar por essa. Eu noto que é mais ou menos que fica aqui no nível disso aqui. Ela sai assim, né? Vai pra cá. Então, eu vou colocar outra aqui, na mesma posição. Vou dar uma checada, né? Assim. Aparentemente tá bom. E agora nós vamos prender as caudas, né, gente? Cortei já, né? Eu vou prender por dentro, né? Eu acho que é o ideal aqui nesse caso. Então, eu gosto de juntar as 3 e enfiar simplesmente aí. Vamos unir essas duas aqui, porque essas duas se encontram.
Música